Hoje, 23 de maio de 2016, é uma segunda-feira, antevéspera de um novo feriado longo, porque o brasileiro seguramente vai enforcar o intermediário nessa semana curta que havemos de ter. Nesse meio tempo, no domingo, apareceu a notícia de que o Conselho Nacional de Justiça pediu a suspensão de registro de trisal. Trisal é uma corruptela de casal, ou seja, é a união afetiva de duas pessoas, não, de mais de duas pessoas, de mesmo sexo ou de sexo diferente, numa confusão plena respeitante a premissas éticas ligadas ao casamento. Existe a poligamia, existe também a poligenia. Poligamia é o casamento plurimo, ou seja, um homem que se dá com duas ou mais mulheres. Na poligenia, a coisa se complica mais um pouco, mas isso não vem a pelo no transcorrer da crônica. Basta a notícia de que Bardo, Fada e Leonardo constituem um casal trisal. Tem filhas e se dão afetiva e materialmente. Enfim, têm a mesma cama e se respeitam e têm afeto. Isso lá nos países que se dão ao maometanismo acontecia, e se diz que acontece ainda, porque o homem lá nesses países pode ter 3 ou 4 mulheres, se a memória não falha. Em outros termos, a mulher não pode ter mais do que um homem. É adultério. A hipótese em que ela é lapidada, ou seja, apedrejada. O homem pode repudiá-la, ou pode repudiá-las, e pode fazer também o casamento de ocasião, ou seja, por mais alguns dias, além de 1 mês ou 2, uma espécie de escorte eventual, mas permanente enquanto o eventual não é paradoxo. Acontece por lá, dizem que acontece por aqui também. Mas isso, para a civilização ocidental, era, até pouco tempo atrás, um escândalo muito complicado. Se o velho legista, o grande médico legista Flamínio Fávero estivesse vivo, estaria rezando todas as madrugadas para o perdão dos pecados de quem faz essas coisas. Mas nós estamos caminhando para esse tipo de paradoxo, inclusive no Ocidente. Homens com 3 ou 4 mulheres, escondidas, é bem verdade, mas existentes. E mulheres com 2 ou mais homens, naquilo que se chama de casamento aberto. O que não é normal ou rotineiro é o registro de tais sociedades. Surge nos diários a notícia de que o Brasil tem, no mínimo, 10 uniões reconhecidas entre mais de 2 pessoas. E o Conselho Nacional de Justiça, representado pela ministra Nancy Aldrich, está a examinar isto, que se novo não é, aparece agora abertamente, inclusive com a foto dos trisais, seria a expressão adequada. Este cronista se lembra de um filme assistido há muitos e muitos anos. Quem souber pode esclarecer
ou referendar a memória que começa a falhar. Havia 2 homens e uma mulher, linda por sinal, não se recorda o cronista de quem era a atriz, vivendo no Far West, no oeste norte-americano, juntos. 2 homens e uma mulher. Não havia outra para fazer a quadratura. O remédio foi um tipo de associação provisória, em que os 3 se davam bem no começo na cama e fora dela, até que surgiu a competição ou a ciumeira. A história terminou muito mal. Era um filme com um desses grandes atores do passado na filmoteca norte-americana, Ford, qualquer coisa nesse sentido, um Clark Gable qualquer, mas era a formalização lá atrás daquilo que se pretende existir hoje. Isto acontece normalmente lá nos países islamitas, seguem o maometismo ou maometanismo, se preferir essa expressão meio complicada. Acontece isto com muita frequência lá. Aliás, dizem que é normal. Há um grande cirurgião plástico brasileiro que se mandou para aquelas bandas a carta de aventuras e hoje perlustra num dos países que se dão ao islamismo. Às vezes é preciso transformar o nariz, o naso de uma favorita ou de uma preferida ou da primeira mulher, da primeira esposa, transformá-lo em nariz de águia. O animal sagrado lá é a águia ou o falcão, se assim se preferir. Então, as mulheres que têm narizes lindos preferem ou optam pelo desnaturamento do apêndice nasal, no sentido de se o transformar em nariz de águia. E quando uma faz, as outras querem fazê-lo também. Então, eventualmente, o cirurgião precisa, contra a vontade, fazer 2 ou 3 narizes de águia para o contentamento das mulheres e, evidentemente, a paz do marido. Lá, a lapidação, ou seja, o apedrejamento da adúltera, era regra. Ainda há um ou outro rincão onde se pratica tal ato de selvageria. Mas, civilizadamente, a grande maioria das condenações por lá, nesses países remotos, é refundida para penas menos severas. O que temos no Brasil hoje, então, é uma recomendação discreta, aliás, do Conselho Nacional de Justiça, para que os cartórios de registro suspendam o assentamento do trisal. A ministra não se atreve a ir mais longe nesse tipo de determinação, uma recomendação. Suspendam isso até que nós consigamos regulamentar. E vamos lá. Naqueles países ligados inclusive ao Afeganistão, etc., há homens com 3, 4 mulheres. Mas mulheres não podem ter mais do que um homem. Quem tiver interesse nisso aí pode rever o registro das crônicas
deste assentador, que fez um comentário sobre Saquiné, que ia ser apedrejada e lapidada até a morte por adultério. A pressão internacional fez com que houvesse o perdão dessa pena e consta que ela foi libertada. Assim se faz. Curiosamente, isso diz com as liberdades individuais, na medida em que no casulamento da cama, indiscrição, não há quem tenha a ver alguma coisa com o que acontece. Diz com as liberdades e garantias constitucionais, talvez, o assentamento ou o contratamento de circunstâncias desse jaez. Mas é bom lembrar que o Brasil passa hoje por uma atividade ou por um comportamento paradoxal. Porque enquanto assenta o direito dos gays, dos negros, dos índios, dos japoneses, dos israelitas, etc., dando a todos a perspectiva teórica de igualdade de condições de sobrevivência, enquanto isso acontece ao lado, a justiça se torna muito mais ferrenha, muito mais dura, muito mais censória, com um aplenamento das garantias postas quanto, por exemplo, à prisão provisória desmesurada. Hoje nós temos réus presos 1 ano ou mais em excesso do que aquela previsão processual penal prevista para esse tipo de recolhimento cautelar. Não se sabe aonde se vai chegar, desde o casamento aberto até a poligamia reconhecida, até a poligenia, que é um substrato desse tipo de comportamento, mas começa isto tudo a cheirar mal, principalmente da contradição entre a censura extremada de um lado e a liberdade potencializada de outro. E tenho dito,